Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar com vocês de uma novela do Guimarães Rosa, Campo Geral, que está nesse livro Manuelzão e Miguelim, que é o primeiro livro, né? Campo Geral é a primeira novela de uma coletânea dele, chamada Corpo de Baile, que, aliás, eu vou mostrar aqui para vocês, eu ganhei de presente ano passado, um box com todos eles, né? Então, a gente tem esse aqui, que é o Manuelzão e Miguelim, Noites no Sertão e no Urubuquaquá, no Pinhém. São lindos. Confesso que eu só li até agora Campo Geral. Na verdade, eu reli, porque essa é uma história que eu li há mais de 20 anos. Foi quando eu conheci Guimarães Rosa, me apaixonei por ele, por tudo que ele faz. E, bem, vamos à história. Campo Geral é uma história narrada em terceira pessoa, em que o narrador assume o ponto de vista de um dos personagens, né? Esse personagem é o Miguelim, um menino que tem entre 7 e 8 anos de idade e vive no Mutum, lá no sertão de Minas Gerais, né? Ele descreve aqui que é um lugar bastante distante. E ele nos traz, nessa história, toda os conflitos, né, que essa criança vive, nas suas dúvidas infantis, nas relações familiares. A gente vai conhecendo os personagens, a família, as pessoas com quem ele convive, através desse olhar infantil. De certo modo, não compreendido completamente por conta de ser imagens da infância. E da infância de um menino míope, né? Miguelim é uma criança que não enxerga direito. O que a gente vai descobrir lá no final da história, não é spoiler, né, contar isso aqui, mas o Miguelim, ele tem uma dificuldade de enxergar. Só que então a gente recebe toda a visão de mundo, seja ela das emoções dessa criança como do mundo externo, desse ponto de vista, de uma criança de 7 anos e uma criança de 7 anos que não enxerga muito bem as coisas à sua volta, né? E aí, o que eu acho mais incrível nessa história é que essa miopia da visão, ela parece que amplia, né, o jeito, a forma de enxergar o mundo. Ele enxerga muito mais do que as pessoas que estão à sua volta, né? O Miguelim vive numa casa, né, numa fazenda, onde o pai é capataz, é um empregado ali dessa fazenda. Ele vive com o pai, com a mãe, uma avó que a gente logo no começo descobre que não é avó de fato dele, ela é uma tia-avó, né? E ali já conta um pouquinho da história da mãe, que era filha de uma prostituta e quem a criou ali é essa tia dela, né? Tem os irmãos, então Miguelim, ele é ele é uma criança cercada de outros irmãos, né? Sendo que o mais relevante na história é o Dito, né? Um irmão que convive muito com o Miguelim, ele é o irmão mais novo, que vem logo depois dele, mas é uma criança muito inteligente, muito perspicaz, e é quem o Miguelim sempre consulta nas suas dúvidas, na sua dificuldade de interpretar o mundo e as coisas à sua volta, né? A gente tem ali os empregados da fazenda, que mudam também conforme a época. E tudo isso nos é trazido dentro desse viés, dentro dessa maneira do Miguelim ver o mundo, né? A gente percebe ali que o pai dele é uma pessoa bastante severa, né? É aquela pessoa que só enxerga o lado prático da vida. Ele vai trabalhar na roça todos os dias porque ele precisa daquilo para o seu sustento. Tudo que não é prático, que não traz um retorno financeiro, seja lá o que for, não tem valor para ele, né? E por conta disso, existe um conflito muito grande entre ele e o Miguelim. Porque o Miguelim é aquela criança que gosta de observar o que tem na natureza, né? Ele vai lá pegar a joaninha na mão e observar a beleza daquele inseto. Ele sente pena dos animais. Tem uma parte em que o pai e os empregados vão caçar tatu.
E ele não se conforma de ter que matar os tatus, né? E na visão prática daqueles homens, é dito para ele que aquele tatu merece morrer mesmo, porque ele vai lá comer a raiz do milho que eles estão plantando. E o Miguelin se pergunta por que então matar os outros que não fazem nenhum mal para a lavoura, né? E então existe esse conflito entre o pai e ele, né? Ele tá sempre avoado, então o pai chama ele de bobo, ele é o tonto, ele é aquela pessoa que tá sempre no mundo da lua, né? Por quê? Porque ele não foca nas coisas práticas, ele não foca no trabalho, né? Que ele está já quase começando a poder, né, ajudar o pai ali na roça. Então começa com ele levando a marmita para o pai, lá na frente ele vai ajudar no trabalho, mas é uma criança vista como um bobo, um lunático, algo que não serve para nada, né? E aí vai demonstrando uma certa raiva desse pai, que a gente não sabe até que ponto é uma raiva, porque é a maneira como o menino encara, né? Ele sente que o pai não gosta dele, que o pai o castiga o tempo todo, ele não é compreendido, né? Já a mãe, ela demonstra ali ser uma pessoa que tem uma visão um pouco mais ampliada para essas coisas. Ela compreende o Miguelin, né? Ela gosta de histórias, ela gosta, dentro daquele mundo limitado em que ela vive, né? Ela gosta de arte, então tem um vizinho que toca, que canta, e aí ela aprecia o trabalho dele, ela incentiva o Miguelin a criar, a contar histórias, né? E a gente percebe nessa leitura que essa mãe é uma pessoa deslocada nesse ambiente, né? Já na primeira página, aparece ele dizendo que ela não gosta, ela diz que não gosta do Mutum, que Mutum é um lugar feio. E o Miguelin, que tinha ido para a cidade para ser crismado junto com o tio Terês, ele ouve de uma pessoa lá que o Mutum é um lugar bonito. Então ele volta numa ansiedade tão grande de dizer aquilo para a mãe, que o lugar em que ele vive é um lugar bonito, e aí ele acha que ela vai achar aquilo muito lindo, muito importante, né? E vai ficar feliz de saber que ela mora num lugar bonito, porque dá a impressão que assim, ela diz que é feio porque ela não sabe que é bonito, né? E até ele busca, ele tenta encontrar um momento certo para dizer aquilo para a mãe, enfim. Esse tio Terês, que é um tio de quem ele gosta muito, né? Que o leva para ser crismado na cidade, alguém que faz com que ele se sinta importante. Ele logo é afastado do convívio da família, e ali a gente percebe que existe uma relação extraconjugal da mãe com o tio Terês, né? Então, num dado momento, ele está todo perdido porque tá uma briga dentro de casa, a mãe chorando, o pai xingando, e aí entra na história a vovó Isidra, né? Essa avó, que é tia-avó, na verdade. Essa avó, ela representa ali, é aquela pessoa que tenta manter a moral da família, né? Então ela representa ali a fé cristã, ela traz essa coisa da moral da família, né? Então ela critica muito a filha, né, pelo que fez, mas que em momento algum é dito com todas as letras o que aconteceu, né? Ali é tudo o que a criança, que costuma ser afastada dessas circunstâncias, vai percebendo e vai sendo contado pra gente no livro, né? Então a gente entende que existe uma traição ali da mãe com o tio Terês. E o tio Terês vai embora, e a avó fala que se ele voltar pode dar morte na família. E aí o Miguelin fica muito triste, porque o tio Terês foi embora, né? E aí ele vai também conversar com o Dito. Tem até uma conversa, depois eu vou ler pra vocês, né? Uma conversa entre eles, porque começa a gerar um conflito no Miguelin, no sentido de ser pecado ou não, gostar ou deixar de gostar de alguma pessoa, né? E ali a gente tem também, eu falei da avó, que representa a fé cristã. A gente tem a mãe Tina. A mãe Tina é uma das empregadas da fazenda, e a avó diz que ela, né, ela é uma feiticeira, que ela vai pro inferno, que ela venera o diabo. Por quê? Porque ela segue, né, uma religião ali africana, de matrizes africanas, né? E o Miguelin, ele
ele tem essa coisa de não gostar da mãe Tina, porque ele acha que não deve gostar, mas lá na frente tem uma passagem na história em que é ela que faz com que ele se sinta acolhido num certo momento, que eu também não vou contar porque vai ser um spoiler. Né? Então, a gente tem todas esses pontos dentro da família, né? Eu vou ler aqui esse trecho que eu falei do Miguelinho com o Dito. Ele fala assim, ó, Miguelinho e Dito dormiam no mesmo catre, perto da caminha de Tomezinho. Tomezinho era o irmão mais novo. Drelina e Chica dormiam no quarto de pai e mãe. Essas eram as irmãs mais velhas. Dito, eu fiz promessa para pai e tio Terês voltarem quando passar a chuva e não brigarem, nunca mais. Pai volta, tio Terês volta não. Como é que você sabe, Dito? Sei não, eu sei. Miguelinho, você gosta de tio Terês, mas eu não gosto. É pecado? É, mas eu não sei. Eu também não gosto de vovó Isidra. Dela faz tempo que eu não gosto. Você acha que a gente devia de fazer promessa aos santos para ficar gostando dos parentes? Quando a gente crescer, a gente gosta de todos. Mas, Dito, quando eu crescer, vai ter algum menino pequeno, assim como eu, que não vai gostar de mim e eu não vou poder saber? Eu gosto de mãe Tina. Ela vai pro inferno? Vai, Dito. Ela é feiticeira pagã. Dito, se de repente um dia todos ficassem com raiva de nós, pai, mãe, vovó Isidra, eles podiam mandar a gente embora no escuro, debaixo da chuva, a gente pequenos, sem saber aonde ir? Dorme, Miguelinho. Se você ficar imaginando assim, você sonha de pesadelo. Dito, vamos ficar nós dois sempre um junto com o outro, mesmo quando a gente crescer toda a vida? Pois vamos. Dito, amanhã eu te ensino a armar urupuca. Eu já sei. Então a gente vê aqui, né, aquela coisa que nós adultos perdemos muito, que são essas memórias da infância. Eu acho que o Miguelinho, ele é uma criança que vivia lá no sertão, lá no interior, né, num lugar isolado de todo mundo, mas ele representa aquilo que tem de mais profundo em todas as crianças, né? Todas as crianças, independente do lugar onde elas vivem, vivenciam certos medos, certas dúvidas, certas incompreensões do mundo adulto, né? Nós adultos falamos com as crianças sem ter muita noção do que elas estão vivendo ali, compreendendo ou não, né? Existe a temática da morte, ela é muito presente nesse livro, né? Então, o Miguelinho, ele se questiona muito com relação à morte, pessoas que morrem na história, que mexem com essa criança de uma forma que os adultos à sua volta não compreendem, né? Então, tem um momento assim em que ele acredita que ele vai morrer, né? Ele acha que ele vai morrer, então ele começa a esperar pela morte. Aí ele vai lá, ele faz uma promessa para Deus e pede 10 dias, né? Se em 10 dias ele não morrer, que ele sare, então. E ele vai contando, ele vai pedindo para a irmã olhar no calendário que dia que é. Ele vai contando esses dias que ele está vivo. E quando chega no 10º dia, ele entra num desespero. E ele resolve que ele não vai nem sair da cama, né? Ele tá mal e aí chamam um médico, eu não me lembro bem se é um médico, mas chama uma pessoa lá para ir vê-lo, né? Miguelinho não tá bem, era um médico mesmo. Miguelinho não tá bem, Miguelinho não quer sair da cama. E aí, quando esse médico chega, examina o Miguelinho, diz que ele não tem nada, ele pergunta, mas eu não vou morrer? Claro que não. E aí a gente vê uma outra característica assim da infância, que é passar muito rapidamente de uma emoção para outra, que é esquecer muito rapidamente as coisas ruins. Porque naquele momento, quando ele descobre que ele não vai morrer, ele levanta, sai pulando, vai brincar, né? Então, é uma história deliciosa de se ler, tá? E, assim, eu contei um pouquinho dessa história, um pouquinho, gente, porque é muita, assim, são muitas camadas, né? É uma história que a gente lê, relê e a gente pode interpretar por vários vieses. A gente vai descascando camadas e descobrindo coisas ali, né? Então a gente vê essa criança, aquele pai que não o aceita, que o castiga, que é bastante ignorante em todos os sentidos, no sentido de não conhecer as coisas e naquele sentido de também não querer olhar o mundo à sua volta de uma forma diferente.
a mãe que parece ser um pouquinho mais instruída que esse pai, que não se encaixa naquele espaço, né, naquela vida que ela foi obrigada a aceitar. Há uma passagem do livro em que a gente percebe que ela foi casada muito cedo, né, que não foi uma escolha dela. Talvez por isso ela busque se encontrar emocionalmente, sexualmente com outros homens. Então ela tem essa relação com o tio Terês. Lá na frente a gente vai ver que ela tem com outra pessoa, porque ela não consegue se encaixar naquele mundo, né? Aí a gente tem a vovó Isidra, né, que está ali o tempo todo rezando, colocando, é ela quem traz a religião para as crianças, quem ensina ali a rezar, né? A mãe Tina, que contraria tudo isso, e várias pequenas histórias dentro dessa história que vão se desenrolando, que vão se desenvolvendo. Além de tudo isso, de contar uma história, Guimarães Rosa faz uma coisa que eu acho que é única ali dele, é fantástica demais, que é inserir uma linguagem das pessoas que estão ali, né? Então, aí eu acho que é importante conhecer um pouco do autor também. Guimarães Rosa era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande em aprender línguas. Ele falava fluentemente, acho que 6 línguas, mas não sei quantas que ele compreendia. Então ele tinha uma habilidade de conhecer as línguas, de entender as gramáticas das línguas, né? E ele era médico e exerceu durante muito tempo a medicina, indo para esses lugares mais distantes do sertão mineiro, onde ele convivia com as pessoas, conhecia os seus costumes, a sua cultura e registrava o modo de falar dessas pessoas, né? Eu acredito que essa facilidade que ele tinha com as línguas foi o que favoreceu, foi o que possibilitou ele criar essa linguagem escrita, né? Tirada dessas pessoas do sertão. Então a gente mergulha de cabeça nessa história em todos os sentidos, né? Tanto a história, né, a narração, quanto a linguagem que é usada nessa narração faz com que a gente entre na história, né, de cabeça. É como se a gente estivesse ali junto com o Miguelinho, com aquelas pessoas, né? E é o que ele faz. Eu li algo a respeito também, que o Miguelinho é um personagem que tem muito do autor também, né? Guimarães Rosa também foi um garoto míope, né? Que gostava de criar histórias, que enxergava o mundo num espectro muito mais amplo do que as pessoas à sua volta. E então ele colocou muito dele mesmo nesse personagem. Outra coisa com relação à linguagem usada pelo Guimarães Rosa, que assim, ele dançava, né, dentro da língua, da gramática, um domínio tão profundo que permitia a ele não só recriar a gramática do povo, como criar. Ele usa muitos neologismos. Por quê? Se não existe na língua uma palavra, uma expressão para dizer exatamente o que ele queria dizer, ele ia lá e inventava. E pronto, resolvido. A linguagem rosiana, ela é única, né? Porque é algo que ele cria e recria e constrói e reconstrói, né? Uma observação engraçada, interessante, quem já leu Guimarães Rosa deve ter percebido, nesse livro inclusive aparece, menos do que em Sagarana, que foi onde eu notei bastante isso, ele não escreve o verbo dançar com C cedilha, por exemplo. Quando eu comecei a ler, sei lá, um erro de edição, de digitação, não sei, né? Mas não, existe uma explicação dele para isso. Porque ele diz que o verbo dançar é um verbo que envolve movimento, né? E a cedilha prende a letra C no chão ali, na linha, e impede esse movimento. Que o erro está na escrita, na ortografia da palavra, que dançar só pode ser com S, que é uma letra que induz o movimento, né? E é muito interessante, a pessoa tem que ter uma confiança, um conhecimento muito grande da língua para fazer isso sem medo de ser criticado. Bom, gente, eu recomendo mesmo a leitura de Campo Geral. Aliás, de tudo do Guimarães Rosa, os contos dele são maravilhosos, né? Em todos ele traz
essa diversidade da linguagem, que é algo que é só dele, né? De uma genialidade. E é isso, gente. Eu teria muita coisa para falar desse livro. Eu ficaria aqui horas e horas falando dele, lendo e relendo, né? Mas ninguém vai ter paciência de ver, de ouvir isso. Então, deixem aí seus comentários, suas perguntas, suas críticas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Dá um joinha aí e até a próxima.